que possamos verdadeiramente entregar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, o final do mesmo capítulo. Do versículo 16 ao versículo 18. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que Deus abençoe Sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Se havia um homem que compreendia claramente o que era a tribulação, a provação, era o apóstolo Paulo. Ele mesmo, ao defender o seu ministério, fala de quantas experiências o teve, de experiências difíceis, em perigos, em tempestades, com o risco da própria vida. Inúmeras vezes o apóstolo Paulo se viu em uma situação, no mínimo, difícil. Uma situação que poucos conseguiriam manter o que Paulo diz, não desanimados. Como há em nossos dias um desânimo, e muitas vezes é por não entendermos até mesmo o propósito da tribulação. O propósito da tribulação é produzir um peso eterno de glória em nossas vidas. Um peso eterno. Mas quando nós vemos a ideia que é a palavra tribulação no texto, em sua forma grega, nós vemos que a palavra tribulação significa ser esmagado por uma grande pedra. Isso é tribulação. É ser esmagado por uma grande pedra. Eu já disse que a grande diferença entre tentação e provação é que a tentação busca que se manifeste o pior que nós temos em nossas vidas. Mas a provação busca que se manifeste o melhor que nós temos em nossas vidas. Quando somos postos à prova, manifestamos o que devemos ter de melhor em nossas vidas. Por isso Deus nos prova. O inimigo, o diabo, nos tenta. Ele deseja que nós falhemos, ele deseja que nós venhamos a praticar o pior. Mas quando Deus está nos provando, Ele deseja que o melhor que há em nós se manifeste, que venha para fora. E nisto é que podemos ter um
entendimento sobre o que é, de fato, a tribulação. Ou para que serve, de fato, a tribulação. Vou me prender ao sentido de ser esmagado, de ser moído por uma grande pedra. Isso é passar pela tribulação. Seja ela de que forma for em nossas vidas. Quando nós imaginamos tal coisa, vemos algumas questões bíblicas sobre situações que só se manifestam por meio do esmagamento. Em primeiro lugar, pensemos na uva. A uva, se não esmagada, jamais dará origem ao vinho. Potencialmente, o vinho existe na uva, mas ele não se manifestará, ele não existirá de fato, se a uva não passar por um processo de esmagamento. Então, o esmagamento em relação à uva faz com que o vinho que existe em potencial na uva se manifeste. De igual maneira, podemos falar sobre o azeite. O azeite potencialmente existe na azeitona, mas se a azeitona não passar pelo processo de esmagamento, se esta pedra não a esmagar, jamais o azeite surgirá. De modo que é o esmagamento que faz com que o azeite que existe em potencial na azeitona, possa se manifestar. Também nós temos o trigo. Todo grão de trigo potencialmente tem dentro de si a farinha e dessa forma o pão. Mas o pão jamais existirá. O pão que potencialmente existe dentro do trigo, ele jamais existirá se primeiramente este trigo não for moído no moinho. Se esse trigo não for esmagado naquele moinho. Isto é a realidade. Há tantas coisas, há um potencial tão grande dentro de nós, que esse potencial só pode se manifestar, só pode vir a existir de fato, se nós passarmos pelo processo de sermos esmagados. O processo da tribulação. Eu não estou dizendo que nós devemos desejar tribulação, almejar tribulação. Eu estou dizendo que nós temos que compreender que esta tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória, um peso muito excelente. Porque há coisas de excelência. Eu até poderia dizer que esse esmagamento em nossas vidas faz com que o que há de excelência dentro de nós se manifeste. O vinho está dentro da uva. O azeite dentro da azeitona. O trigo tem dentro de seu próprio grão a farinha, o pão.
e eles manifestam a excelência destas coisas, que de outra maneira não poderia ser experimentado a excelência. Há alguns problemas em nossas vidas. É que há um propósito, assim como a uva não pode produzir azeite, a azeitona não pode produzir vinho, e ambos não podem produzir a farinha de trigo e o pão. Nós não podemos produzir coisas para as quais Deus não estabeleceu um propósito para as nossas vidas. E muitas pessoas estão vivendo frustração porque estão querendo viver um propósito para o qual Deus não as chamou. Eu não posso querer viver a vida de outros, senão a minha própria vida. E no momento, eu creio que cada um de nós descobrir o propósito de Deus para a sua vida, nós não estaremos satisfeitos com nada menos do que o propósito de Deus para nossas vidas. Nós não estaremos querendo outras coisas, nós não ambicionaremos outras coisas. Nós estaremos nos dedicando ao propósito. Como saber qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? É difícil podermos descobrir qual o propósito. Há muitas pessoas que chamam isto daquelas perguntas existenciais. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Perguntas como essas, que são perguntas difíceis de se responder. Como nós podemos descobrir qual o nosso chamado, por exemplo? Eu digo uma coisa: o teu chamado estará intimamente relacionado com um sentimento de paixão que Deus colocará em sua vida. Descubra quais as coisas que de fato você é apaixonado. E você terá uma visão do chamado que Deus tem para a sua vida. Há pessoas que têm uma paixão de cuidar de vidas. Há pessoas que têm uma paixão para cuidar das coisas da casa do Senhor. Há pessoas que têm uma paixão de pregar a palavra. Há pessoas que têm uma paixão de louvar a Deus, de adorar ao Senhor. Há pessoas que têm paixão para orar, orar e orar e orar. Descubra aonde o teu coração se envolve apaixonadamente. E então você estará começando a descobrir qual é o teu ministério. Caminhe nisto. Busque o Senhor nestas coisas. Se, como eu disse, a tribulação, o esmagamento, faz com que o melhor, o potencialmente excelente que há em nós venha se manifestar, venha ser produzido. Nós devemos tomar certos cuidados. E agora eu quero vir para a segunda parte desta palavra, que se encontra na parábola do semeador. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, vemos a parábola do semeador, que nos diz que saiu o semeador a semear. E uma parte, nós conhecemos bem, caiu à beira do caminho. Outra parte caiu entre as pedras. E outra parte
caiu entre os espinhos. E uma outra parte caiu em terra boa e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Essa foi uma palavra que Jesus falou em alta voz, que o Senhor falou desde o barco às multidões que estavam na praia. Alguns supõem que esta foi a mensagem que Pedro ouviu do seu barco, que essa foi a mensagem do dia da pesca maravilhosa. Sabemos que Jesus pregou do barco e pregou às multidões a partir do barco. Nós não podemos afirmar que essa foi a mensagem que o apóstolo Pedro escutou quando Jesus fez a pesca maravilhosa, mas bem poderia ser. Mas não podemos afirmar. Sabemos sim que Jesus falou, e falou, portanto, em voz alta, porque ele tinha que falar às multidões. Jesus tinha que falar, e que ênfase deve ter sido dada a cada uma dessas partes. Vemos que os solos, os diferentes solos, são os corações dos homens. E vemos aqui que nós devemos semear em toda parte. Seja à beira do caminho, seja entre as pedras, seja entre os espinhos, seja em terra boa, nós devemos semear em toda parte. Devemos semear a todos indistintamente. Devemos semear e semear. Mas o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz: eu plantei, outro regou e ainda outro colheu. E quando eu uni esses dois textos, que não é apenas o ato de plantar ou o ato de semear, mas o ato de regar. Eu tenho que semear em toda parte. Mas e regar? Regar, eu não devo regar em toda parte. Regar, eu devo regar apenas no lugar aonde a semente prosperou e prosperará. Muitas pessoas estão regando aonde não devem. E eu tenho uma palavra para dizer a você nessa noite: pare de regar aonde você não deve regar. Pare de regar à beira do caminho. Se você rega à beira do caminho, você apenas rega em vão. Pare de regar nas pedras. Há pessoas que estão regando pedras. Se você rega nas pedras, tudo que você faz é lavar as pedras e produzir até mesmo a possibilidade de escorregar, de cair. Então, pare de regar nas pedras, mas acima de tudo, pare de regar os espinhos. Porque se você rega à beira do caminho, a água se vai. Se você rega nas pedras, a água também apenas passa. Mas se você rega nos espinhos, você fortalece os espinhos. Você faz com que os espinhos cresçam. E veja o que Jesus disse aqui. Versículo 18 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, eis aqui os espinhos, a fascinação da riqueza
e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando eu rego os espinhos, quando eu alimento os espinhos, o que acontece é que os cuidados do mundo crescem em minha vida, é que a fascinação da riqueza cresce na minha vida, e as demais ambições crescem na minha vida. E eu não posso permitir isto. Eu não posso permitir que os espinhos cresçam. Eu não posso permitir que os espinhos se fortaleçam. Eu não posso permitir que as ambições, que as preocupações, que os cuidados dessa vida cresçam. As preocupações que existem, a fascinação da riqueza cresçam em minha vida. Eu não posso estar regando estas coisas. Eu tenho que enfrentar tudo isto. Eu tenho que regar o bom solo, o bom coração. Regar, regar e regar. Alimente o bom solo. Alimente a boa semente. Alimente o que está plantado. Paulo diz que foi plantado, mas Paulo também diz que alguém tinha que regar. A Bíblia diz que o agricultor vigia. Nós temos que vigiar o que está plantado para que ele cresça e cresça plenamente em nós. Seja a azeitona que vai dar o azeite, seja a uva que vai dar o vinho, seja o trigo, que em especial é o que é citado nesta parábola, o trigo que vai dar o grão de trigo. Nós precisamos aprender a alimentar o que será frutífero. Eu não posso, de forma nenhuma, estar regando fora do lugar certo. Talvez isso para você seja tão óbvio, mas às vezes a maior revelação que podemos ter em nossa vida sejam as coisas mais óbvias que estão diante de nós. E infelizmente, eu creio que muitas vezes nós estamos regando espinhos. Infelizmente, muitas vezes eu creio que nós estamos regando aquilo que sufocará a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus infrutífera. Por que tantas pessoas dizem, por que não se cumpre a palavra de uma vez por todas na minha vida? Talvez um dos motivos seja justamente este, que você esteja regando os espinhos. Eu não quero regar mais espinhos. Eu sei, essa é uma palavra muito simples. Deus está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a transformar a realidade de nossas vidas. Mas nós devemos aprender a regar a boa terra. E a não regar nem à beira do caminho, nem entre os espinhos, nem nas pedras. Eu não quero mais desperdiçar a água. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui para fazer uma criação de espinhos. Nós estamos aqui para que a palavra seja frutífera em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eu quero entregar essa palavra. Que o Senhor possa cuidar de cada vida, de cada pessoa,
abençoando-nos verdadeiramente. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Abençoa-nos, ó Senhor. É o que nós te pedimos, Jesus. Que a glória do Senhor se manifeste aqui no nosso meio. Que a glória do Senhor esteja aqui entre nós, ó Pai. Ó Jesus Cristo, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Oh Jesus, nós não queremos ficar regando espinhos, nós não queremos ficar regando pedras, nós não queremos ficar regando à beira do caminho, nós queremos regar a boa semente, a semente da palavra, e queremos vivenciar esta maravilha de Deus, pelo Teu poder, pela Tua glória e pela Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ainda